Olá, voltamos do nosso breve intervalo e eu queria conversar com vocês o seguinte, antes que eu me esqueça. Como, obviamente, eu não estou ao vivo, pelos motivos que eu já disse para vocês, que teve um problema, ia ter um problema na antena no domingo, não ia conseguir transmitir e tal, por isso que eu estou gravando hoje, dia 25, na sexta-feira. Não fiquem preocupados, porque vocês não vão ficar prejudicados com relação às perguntas. No domingo, vocês podem enviar, depois que acabar a aula, vocês enviem, ou durante a aula, vocês enviem as perguntas que vocês tenham para o monitor da unidade de vocês, e os monitores vão enviar para o pessoal daqui do Rio, para o famosíssimo Tadeu, e na segunda-feira ele já vai me passar. Tá, Tadeu? Você passa para o meu e-mail, que ele tem meu e-mail particular, ele passa, eu respondo e devolvo, então ninguém vai ficar sem pergunta a ser respondida, ou então não se preocupe que não vai ficar, então a Aline só vai responder no outro domingo, quando for a aula ao vivo. Não, não se preocupem, façam as perguntas normalmente que vocês tenham, passem para os monitores de vocês, os monitores vão passar para o monitor aqui do Rio, aí na segunda, quando o Tadeu chegar, ele passa para mim no meu e-mail particular, eu já devolvo, aí ele devolve para as unidades respectivas, tá certo? Então vamos lá, continuando a questão do contrato de trabalho, olha, a gente começou a ver os requisitos, as características do contrato. Vimos que o contrato de trabalho é um contrato de direito privado, é um contrato sinalagmático, é um contrato consensual, um contrato intuito persone, um contrato de trato sucessivo, contrato, aqui ó, direito privado, sinalagmático, consensual, intuito persone, de trato sucessivo, de atividade e oneroso. Tem mais duas características. Deixa eu fazer minha cola, que às vezes eu esqueço. Contrato com alteridade. Vou botar aqui do lado para ficar mais fácil. Contrato com alteridade. Esse contrato com alteridade, ele é aquele pedacinho do artigo 2º da CLT que eu falei com vocês. Contrato com alteridade é aquele onde o empregador assume os riscos do negócio. Põe para mim de novo o artigo 2º, por favor, Tadeu. Olha lá, artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Esse pedacinho assume os riscos da atividade econômica, que foi o que eu falei para vocês, né? Que o empregador assume os riscos do negócio. O empregador assume os riscos da atividade econômica. Essa existe por causa da característica de alteridade do contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho é um contrato com alteridade. Ele é um contrato que apenas uma das partes suporta os riscos do negócio. Apenas uma das partes suporta os riscos da atividade econômica. E essa atividade é direcionada para o empregador, tá? A última das características do contrato de trabalho é que o contrato de trabalho é um contrato complexo. O contrato de trabalho é um contrato complexo no seguinte sentido. Ele pode não vir sozinho. Por exemplo, junto com o contrato de trabalho, vamos supor que o empregado utilize algumas ferramentas dadas pelo empregador. Nesse caso, esse empregado vai ter um contrato de trabalho, também vai ter um contrato que ele vai poder se utilizar dessas ferramentas fornecidas, como se fosse um contrato de uso. Vamos supor que a empresa, de forma gratuita, forneça uma casa para o empregado morar. Ele vai ter um contrato de trabalho e, anexo a esse contrato de trabalho, ele vai ter um contrato de comodato com relação a esse contrato. O contrato complexo diz o seguinte, que junto com o contrato de trabalho, podem vir outros contratos acessórios. Junto ao contrato de trabalho, podem vir outros contratos menores, como esse. Um contrato de comodato, um contrato de aluguel, um contrato de uso de bem móvel e por aí vai. Então, a regra não é essa. Obviamente, a regra é que os contratos de trabalho venham sozinhos lá perdidos. Pode ser que, juntamente com o contrato de trabalho, apareçam outros contratos. Por isso, a possibilidade da natureza complexa do contrato. Então, é um contrato de trabalho que, a ele, podem ser juntados outros contratos. A ele
podem ser anexados outros contratos de trabalho, tá? O contrato de trabalho, como a gente viu, ele pode ser verbal ou por escrito, tácito ou expresso. Com relação à duração desse contrato, ou à vigência desse contrato, esse contrato pode ser de duas espécies. Ele pode ser um contrato a prazo indeterminado, ou ele pode ser um contrato a prazo determinado. O contrato a prazo indeterminado, ele é a regra no direito do trabalho. Então, o contrato a prazo indeterminado é a regra. Ou seja, é aquele contrato que as partes só sabem o dia que ele vai começar. Não se sabe o dia que esse contrato vai terminar, né? Então, a regra é essa, até porque, cá entre nós, ele é bem mais seguro para o empregado. Por quê? Aline, por que ele é mais seguro? Ele é mais seguro no seguinte sentido: não existe uma aparência de desemprego evidente, não existe uma certeza de desemprego evidente daqui a não sei quanto tempo. Claro que isso pode acontecer a qualquer momento, mas em tese esse contrato é feito para durar. Então o contrato a prazo indeterminado, que é a regra para o direito do trabalho, é a regra para os contratos de trabalho, esse contrato a prazo indeterminado é aquele que só tem dia para começar. Ele é um contrato que as partes não sabem quando é que esse contrato vai acabar. Vai depender da vontade das partes. Ou então vai depender de alguém ter cometido alguma coisa, alguém ter cometido alguma falha, ou então alguém ter pedido demissão, enfim. O fim desse contrato não é previsto, é imprevisto. Quando vai acontecer, não se sabe. Diferente disso, são os contratos a prazo determinado. Esses contratos a prazo determinado são, obviamente, a exceção. O que é um contrato a prazo determinado? É um contrato em que as partes, desde já, sabem quando é que o contrato vai acabar. Ou seja, quando elas assinam um contrato para o empregado começar a trabalhar, elas já sabem quando é que o contrato vai acabar. Então, a diferença é, no contrato a prazo indeterminado, só se sabe o dia de início, não se sabendo o dia do fim do contrato. Os contratos a prazo determinado, as partes já sabem quando o contrato vai começar e quando o contrato vai terminar. Não há dúvidas e os empregados já sabem. E o empregador também, já sei que dia vai começar e que dia vai terminar. Justamente por constituírem a exceção no direito do trabalho, esses contratos devem ser feitos por escrito. É outra exceção, porque a regra, né, que nem eu disse antes, é que eu tenho contratos a prazo, tenho contrato verbal, contrato por escrito, contrato tácito, contrato expresso, e isso vai depender da vontade das partes. Mas eu me lembro que eu disse também que com relação a alguns contratos de trabalho, a própria lei ou a própria jurisprudência já determinavam que esses contratos se dessem por escrito. O contrato a prazo determinado é uma exceção. Até porque, pensem comigo, como é que eu vou saber o dia que o contrato vai acabar? Como é que eu vou ter uma prova do dia que o contrato vai acabar se eu não tiver nada escrito em lugar nenhum? Eu tenho que ter uma coisa para me assegurar. Seja para empregado, seja para empregador, um contrato escrito vai trazer uma segurança maior de data, pelo menos, né? Então, aqui, os contratos a prazo determinado, são aqueles que o empregado já sabe que dia vai começar e que dia vai acabar, eles têm que se dar por escrito. Justamente porque esses contratos a prazo determinado, eles são a exceção, não pensem que a gente pode fazer contrato a prazo determinado da forma como a gente quiser. Os contratos a prazo determinado, eles só podem ser feitos em determinadas situações. Os contratos a prazo determinado, eles só podem ser ajustados em determinadas circunstâncias. Quer ver aonde? Tadeu, põe para mim, é no artigo 443, parágrafo 2º da CLT. Então, 443, parágrafo 2º da CLT. Esse aqui são as hipóteses em que pode existir a contratação do contrato a prazo determinado. Olha lá, o contrato por prazo determinado só será válido, bom, se está escrito só será válido, é porque eu já sei que é uma interpretação que eu tenho que fazer
de forma restrita. Eu só posso fazer contratos a prazo determinado naquela hipótese do parágrafo 2º. Então, o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. O que quer dizer essa letra A? Eu tenho uma transitoriedade de serviço. Eu não preciso contratar um empregado para ficar aqui muito tempo. Eu tenho um serviço específico, eu tenho um serviço transitório, eu tenho um serviço temporário e eu preciso contratar empregados que vão ficar só aquele tempo para mim. Por exemplo, eu tenho uma secretária e a minha secretária se afasta para ter neném e vai ficar afastada durante o benefício da licença maternidade. E eu preciso contratar uma pessoa para colocar no lugar dela. Eu já sei quando que essa licença maternidade começa, e, em regra, eu já sei quando essa licença maternidade vai terminar. E eu já sei que vai ser apenas nesse lapso de tempo, apenas nesse espaço de tempo em que a empregada vai estar a licença maternidade, que eu vou precisar de uma outra. Se eu já sei que eu tenho uma pré-determinação do prazo, se eu já sei que eu tenho um serviço que é transitório, que é temporário, pensem comigo, para que eu vou precisar contratar uma empregada para ficar na minha empresa a prazo indeterminado? Tem. Então, eu tenho um serviço que é transitório, eu tenho um serviço que é temporário, então eu faço contratações para esse espaço de tempo temporário, para esses pedaços de tempo provisório. Por exemplo, um empregado vai entrar de férias. Dos empregados que eu já tenho, eu não tenho ninguém que possa ficar no lugar dele enquanto ele está de férias. O que eu faço? Posso fazer a contratação de uma pessoa que vai ficar na minha empresa apenas durante o período que eu precisar. Apenas durante esse prazo de 30 dias. Exemplo que vocês veem isso no dia a dia. Por exemplo, final do ano, tem um aumento das vendas dos shoppings, não tem? Das lojas. E as lojas, por isso, fazem um monte de quê? Um monte de contratação temporária. É um contrato a prazo determinado, porque eu não vou precisar daquele empregado depois. Se for o caso, eu posso até efetivar aquele vendedor. Mas, de início, a minha intenção não é essa. De início, eu quero fazer uma contratação para ele ficar durante o período que eu preciso. Porque eu tive um aumento nas vendas. Para que eu possa contratar? Nos moldes da letra A, eu tenho que ter o quê? Um acontecimento específico, um acontecimento excepcional que vai fazer com que eu precise contratar uma pessoa durante um tempo X. Isso me está autorizado pela letra A do parágrafo 2º do 443. Mas eu tenho outras opções, eu tenho outras possibilidades. Bota para mim lá, Tadeu, por favor. Olha lá, letra B. De atividades empresariais de caráter transitório. Na letra A, como nós vimos, o serviço que eu preciso de um empregado é que é transitório. A minha empresa funciona normalmente o ano inteiro, mas durante um período eu preciso de um serviço transitório de um empregado. Na letra B, a transitoriedade não é do serviço, a transitoriedade é da própria empresa, ou seja, são empresas que não funcionam o ano inteiro. Olha lá, atividades empresariais de caráter transitório. Na letra B, a empresa não funciona o ano inteiro. Na letra B, a empresa funciona durante determinados períodos do ano, durante determinadas épocas do ano. Ora, se a própria empresa não funciona o tempo todo, qual é o objetivo de eu contratar um empregado que vai ficar para mim o ano inteiro? Aí me dá um exemplo. Por exemplo, agora no meio do ano, existem muitas empresas que fabricam fogos de artifício que só funcionam na época das festas juninas e na época do final do ano. Então, são empresas de caráter transitório. E tem algumas empresas, pequenas fabricações de chocolate, que só funcionam no dia perto do dia dos namorados, dia das mães e na Páscoa. Então, são empresas que só funcionam em determinadas épocas. Quem mora em região de praia sabe muito bem disso. Aqui, por exemplo, na região dos lagos aqui do Rio de Janeiro, tem um monte de pousada e de hotel que só abre na época das férias. Então, as próprias empresas têm prazo determinado para funcionar.
Se as próprias empresas funcionam durante um prazo determinado, é óbvio que não há necessidade, não há porquê você ter empregados que trabalham o ano inteiro. Claro, você vai contratar empregados que vão trabalhar na sua empresa durante o período que você estiver funcionando. Quando a gente chegar no fim do ano, empresas que abrem para fazer enfeite de Natal, árvore de Natal, enfim. Esse também é uma empresa de caráter transitório. Então, na letra A empresa funciona o ano inteiro, mas o serviço que ela necessita de um empregado é transitório. Na letra B, a própria empresa tem existência transitória. A própria empresa funciona só em alguns períodos do ano. Por isso, existe a possibilidade de contratação por prazo determinado, tá? Letra C. Contrato de experiência. O contrato de experiência é um contrato que, primeiro, vamos desmistificar algumas questões com relação ao contrato de experiência. Primeira coisa, eu posso fazer contrato de experiência com quem eu quiser, em qualquer função e para qualquer empregado. Tá? Isso eu posso fazer. Ah, porque o empregado não é um empregado especializado. Não interessa. O contrato de experiência, ele é um período de experiência. Pensem nisso. O contrato de experiência, ele serve para quê? Para o empregado observar se ele se adapta corretamente ao trabalho a que ele está sendo contratado, se ele gosta do ambiente de trabalho, se ele gosta dos colegas de trabalho, se ele sabe executar o serviço corretamente. Então, é uma experiência para o empregado e é também uma experiência para o empregador. Onde o empregador vai observar o quê? Se esse empregado é diligente, se esse empregado chega no horário, se esse empregado trabalha direitinho, como é que esse empregado se dá com os colegas, enfim, é uma experiência mútua. Eu sempre comparo o contrato de experiência a quando você começou a sair com uma pessoa, você está ficando. Né? Quando você fica, não está namorando ainda. Quando você está ficando, é o contrato de experiência. Você está vendo como é que ele é, vem no horário, faz isso, faz aquilo. Namorou, virou um contrato normal. Tá? Então, o contrato de experiência é para que empregado e empregador vão se conhecendo para saber se a coisa vai dar certo. Então, a primeira coisa com relação ao contrato de experiência, eu posso fazer em qualquer função e para qualquer empregado. Segunda questão com relação ao contrato de experiência. Eu posso ter mais de um contrato de experiência com relação ao mesmo funcionário? Por exemplo, fiz um contrato de experiência e o empregado, no final desse contrato de experiência, não atendeu às minhas expectativas. Então, o que eu fiz? Encerrado o contrato, eu não renovei esse contrato. Encerrado esse contrato, o meu contrato, cada um foi para o seu campo. Passado um ano, esse empregado volta na minha empresa e fala assim, olha, agora eu quero fazer um novo contrato, eu quero trabalhar aí de novo. Eu falei, olha, então tá, mas eu vou te contratar de novo, vou fazer um novo contrato de experiência. Pode? Ou seja, eu posso ter mais de um contrato de experiência relacionado ao mesmo empregado? Depende. Se for para uma outra função, pode. Se for para a mesma função que você fez o contrato de experiência anteriormente, não pode. A não ser que o empregado consiga comprovar o seguinte, olha, faz uma experiência comigo de novo naquela função, eu fiz um outro curso, eu fiz uma nova especialização, eu estou com uma bagagem melhor, aí é diferente, porque o empregado, na verdade, vai estar sujeito a uma outra condição fática, vai estar sujeito a uma outra ele vai ter um outro suporte, que poderia, ou que pode, na verdade, respaldar um outro contrato de experiência, tá? A regra é que podem ser feitos contratos de experiência com o empregado, com o mesmo empregado, desde que esses contratos de experiência sejam feitos e sejam realizados para funções diferentes. Excepcionalmente, eu posso fazer contratos de experiência na mesma função ou para o mesmo tipo de trabalho, desde que fique comprovado que o empregado agora tem um outro embasamento. Ele tem ele tem algo novo para oferecer para o empregador que ele não tinha antes. Ele tem algo novo para demonstrar para o empregador que ele não tinha antes, tá? Antes que eu me esqueça, especificamente com relação a essa questão de experiência,
Contrato de experiência é uma coisa, que é isso que nós estamos vendo agora. E comprovação de experiência em trabalho anterior é diferente. Sabe quando você vai no trabalho e eles pedem assim, requisito, experiência comprovada na função de pelo menos 1 ano. Então, experiência comprovada. Tadeu, põe mais para cima, tá lá, acho que é 442 ou 3, que tem uma modificação na legislação que pode descer. Aí, no artigo 442A, 442A da CLT, que é um artigo novo de 2008, então eu acho que tem muitas chances de cair na prova que vocês vão fazer. Olha lá. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Isso aqui nada tem a ver com contrato de experiência. Até porque o contrato de experiência é para quem já está contratado. Essa experiência prévia é aqueles requisitos que os empregadores impõem. Tem que ter experiência na função, ou tem que ter experiência no mesmo ramo de atividade para poder te contratar. E o que o legislador entendeu para poder lançar esse 442A? Pensou o seguinte, estava ficando impossível um monte de gente conseguir emprego, porque tinha empregador que falava assim, a gente quer experiência comprovada nessa atividade de 2 anos. Às vezes a pessoa não tem. Isso vai embarrear um novo trabalho dele? Obviamente que não. Então, atualmente, isso aí, se não me engano, desde janeiro ou fevereiro, alguma coisa desse ano, de 2008, desde a edição dessa lei nova, que resultou no 442A, apenas um possível novo empregador apenas pode requerer experiência prévia na mesma atividade de, no máximo, 6 meses. Não existe mais poder, eu quero uma experiência prévia de 1 ano, de 2 anos, não pode. Experiência prévia de, no máximo, 6 meses para poder realizar a contratação, tá? Então, nós vimos os contratos a prazo determinado. É quando é um serviço transitório, quando a atividade empresarial é transitória, ou para quando nós estamos falando dos contratos de experiência. Aline, qual é o prazo desses contratos? Tadeu, para mim, acho que é 4, 5 e o parágrafo único, por favor. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do 451 que veremos já. Parágrafo único, o contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. Então, algumas coisinhas que nós temos que ver aqui. Vou até botar aqui mais para cima que fica mais fácil. Nós vimos as hipóteses de contratação de experiência, de contratações de contrato a prazo determinado, e vimos que nós temos as alíneas A, B e C nesse 443, parágrafo 2º. Esse aqui é quando é um serviço transitório, para quando a letra B, para quando a empresa é transitória, e a letra C nós temos o contrato de experiência. Muito bem. Quando a gente olha o 445, nós vemos o seguinte, que os contratos a prazo determinado, eles têm 2 prazos. Os contratos a prazo determinado vão ter um prazo máximo de 2 anos, excetuando-se o contrato de experiência, que tem um prazo de 90 dias. Então, aqui, olha. Das alíneas A e B, máximo de 2 anos. E o contrato de experiência, máximo de 90 dias. Prestem atenção numa coisa, especificamente com relação ao contrato de experiência. Contrato de experiência é de 90 dias e não de 3 meses. Se estiver escrito na prova de vocês assim, que os contratos de experiência não podem ser firmados por um prazo superior a 3 meses. Errado. 3 meses parece, mas não é. Parece, mas não são 90 dias. Escrever um exemplo? Se eu pegar janeiro, fevereiro e março, eu não tenho 90 dias. Janeiro tem 31, março tem 31, fevereiro tem 28 ou 29. Se eu pegar julho, agosto e setembro, eu tenho julho com 31, agosto com 31 e setembro com 30. Então, eu tenho 3 meses com 92 dias.
Então, o prazo do contrato de experiência é contado por dias, não é contado por meses. Então, o correto numa prova que vocês vão fazer é quando diz o seguinte: o contrato de experiência será firmado por um prazo máximo de 90 dias. Tá? Então, primeiro a gente viu as hipóteses, que são os serviços transitórios, o empregador é transitório, esses dois, prazo máximo de 2 anos, e o contrato de experiência, onde esse tem o prazo máximo de 90 dias. Tem 2 outros institutos com relação aos contratos a prazo determinado que nós temos que aprender. O primeiro instituto é o instituto da prorrogação. Tadeu, põe para mim, por favor, no artigo 451. Prorrogação na CLT 451. Olha lá. Contrato de trabalho por prazo determinado que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Então, o que é a prorrogação? É quando eu inicialmente faço um contrato a prazo determinado e depois eu quero elastecer esse prazo final. Eu quero andar um pouquinho mais para frente com esse prazo final. Pode? Pode. Desde que eu tenha uma única prorrogação e, mais importante do que tudo, que eu não ultrapasse os 2 anos, nem ultrapasse os 90 dias. Olha o exemplo que eu dou que fica fácil de ver. Eu faço aqui, olha, um contrato inicial de 1 ano, tá? A prazo determinado. Aí, tarará, o contrato ia acabar aqui. Aí a gente falou assim, vamos prorrogar? Vamos prorrogar. Prorroga por mais 1 ano. Pense o seguinte, na prorrogação, tudo isso aqui é um único contrato de trabalho, que passou por uma prorrogação. Esse aqui é o prazo de prorrogação. Pode acontecer prorrogações dos contratos a prazo determinado? Pode. Desde que eu tenha uma única prorrogação e, somando o prazo originário com o prazo da prorrogação, eu dê no máximo 2 anos, ou, se for um contrato de experiência, 90 dias. Então, o que eu não posso esquecer de jeito nenhum? Prorrogações dos contratos a prazo determinado. Uma prorrogação no máximo para cada contrato. Quando eu pego o prazo inicial do contrato com a prorrogação, eu não tenho 2 contratos, eu tenho um único contrato. Até porque essa prorrogação é o quê? Tão somente um elastecimento do contrato anterior, mas do prazo anterior. Mas tudo isso é um contrato só. Então, eu só posso ter uma única prorrogação e, quando eu pego o prazo originário com o prazo da prorrogação e somo, esse prazo não pode ser superior a 2 anos, nem pode ser superior a 90 dias, se estivermos falando de contratos de experiência. Outras coisas que eu não posso esquecer com relação à prorrogação. Não necessariamente o prazo da prorrogação tem que ser igual ao prazo inicial. Nesse meu exemplo aqui que eu trouxe para vocês, eu tenho 1 ano e 1 ano. Aí eu trouxe esse exemplo. Né? Mas eu posso ter, por exemplo, um contrato que originariamente era de 6 meses, nós prorrogamos por 1 ano e meio, que chegamos nos 2 anos. Um contrato de experiência que tinha 30 dias e foi prorrogado por 60, que vai chegar nos 90. Isso aí não há problema. Então, eu não preciso ser 1 ano, 6 meses, 6 meses, 30 dias, 30 dias. Não. As prorrogações, elas podem ter prazo superior ou prazo inferior ao prazo originário. O que eu não posso esquecer? Na hora de somar, eu não posso ter mais do que 2 anos ou mais do que 90 dias. Aí eu sempre trago um exemplo que os alunos não esquecem mais. Alguns exemplos que os alunos não esquecem mais. Por exemplo, eu fiz um contrato de experiência de 30 dias. Chegou no final dos 30 dias, faço uma prorrogação de 30 dias. Tenho 60. No final dessa prorrogação, eu posso ter uma outra prorrogação por mais 30 dias? Não. Por quê? Porque apesar de preservado o prazo máximo de 90, eu teria 2 prorrogações, o que eu não posso ter. Ou então, eu tenho um contrato de experiência de 30 dias inicialmente, que eu prorrogo por mais 70. Eu posso fazer isso?
Não. Por quê? Porque apesar de eu ter uma única prorrogação, na hora de somar, eu extrapolaria o prazo de 90 dias. Então, para fins de prorrogação, quando eu falo de prorrogação, eu falo de um único contrato e, além disso, e aliás, mais importante do que isso, sempre, na hora de fazer a contagem, eu tenho que contar o prazo originário e a prorrogação. E esse somatório não pode, de maneira nenhuma, ultrapassar os 90 dias do contrato de experiência ou não pode ultrapassar o prazo máximo de 2 anos para as outras hipóteses, tá? Essa é a hipótese da chamada prorrogação. Só que eu tenho um outro instituto dos contratos a prazo determinado, que é a chamada sucessividade. Tadeu, põe para mim, por favor, no artigo 453. Não, é 452, desculpa, acho que é 452, não tem errado. Vem em cima para mim. Esse é 452. 452, desculpa, não é 453. 452. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Então, na sucessividade, o meu raciocínio é um pouquinho diferente. Na sucessividade que está no artigo 452, o meu raciocínio é o seguinte. Eu fiz um contrato a prazo determinado de 2 anos. Esse não tive prorrogação, não. Desde o início, ele seria de 2 anos. Eu posso fazer um novo contrato a prazo determinado com esse mesmo empregado? Posso. Desde que eu tenha um espaço em branco de 6 meses entre um e outro. Aí eu posso fazer um novo contrato a prazo determinado de 2 anos. Não tem problema. Então, a sucessividade diz o seguinte: é um contrato a prazo determinado sucedendo um outro contrato a prazo determinado. A diferença de sucessividade para prorrogação, põe aqui para mim, Daniel, que na prorrogação eu tenho um único contrato. Que nem eu disse antes, eu não tinha espaço em branco. Ninguém deixou de trabalhar. Quando o contrato ia acabando, a gente decidiu estender aqui, mas eu tenho, olha, um único contrato de trabalho. Aqui o empregado não deixou de trabalhar em nenhum momento. Aqui, na sucessividade, a coisa é diferente. Na sucessividade, eu tenho momentos distintos e contratos distintos. Eu tive um contrato que durou 2 anos, que poderia ter durado qualquer prazo, obviamente que obedecendo no máximo de 2 anos. E eu quero fazer um novo contrato a prazo determinado com esse mesmo empregado. O que eu tenho que fazer para que esse segundo contrato, legalmente, se mantenha como um contrato a prazo determinado no molde dos 452? É fácil. Entre um e outro, eu tenho que ter um espaço em branco, olha aqui, sem trabalho de pelo menos 6 meses. Então, entre um e outro, vou até tirar aqui para não confundir, o espaço em branco, olha, ele fica sem trabalhar, sem prestar qualquer serviço, nesse prazo de pelo menos 6 meses. E se chama sucessividade porque, olha, aqui é um contrato e aqui é um segundo contrato. Eu tenho 2 contratos de trabalho. E o nome é de sucessividade porque é um contrato que se sucede ao outro. É um contrato que vem depois do outro. Pode? Claro que pode. São contratos sucessivos. E para que este contrato aqui se mantenha licitamente, corretamente, adequadamente como contrato a prazo determinado, é só esperar esses 6 meses entre um e outro. Tá? Aline, você já me falou de um monte de requisito do contrato a prazo determinado, né? Olha lá. Você me falou do prazo, que ele tem que ter 2 anos, ou especificamente com relação ao contrato de experiência, tem que ter 90 dias. Você me falou da prorrogação, que é um contrato, aqui, ó, 2 anos para o A, para o B, 90 dias para o C. Você me falou da prorrogação, aonde você me disse que eu posso ter um contrato de trabalho para determinado, que chegando perto do fim a gente decide prorrogar, é um único contrato, e você me disse que eu posso ter uma única prorrogação
desde que somando tudo desse único contrato, eu não passe 2 anos ou não passe os 90 dias. E, por último, você me falou da sucessividade, que eu posso ter um contrato a prazo determinado em um determinado momento, deixo de trabalhar para esse empregador e depois eu faço um outro contrato a prazo determinado. Acrescentou ainda para mim que para que esse segundo contrato fique um contrato a prazo determinado, tem que ter esse espaço aqui, ó, em branco, de pelo menos 6 meses entre essas duas contratações. Eu quero saber o seguinte, Aline, o que vai acontecer se houver o desrespeito a qualquer uma dessas regras que você me trouxe? É fácil. Qualquer desrespeito, qualquer desrespeito a qualquer desses requisitos de validade ou de legalidade dos contratos a prazo determinado, isso faz com que o contrato de trabalho se torne um contrato de trabalho a prazo indeterminado. Essa é a consequência. Então, a raciocínio é, se eu me mantiver tudo direitinho, se eu me mantiver tudo bonitinho, esse contrato de trabalho vai ser um contrato a prazo determinado. Escorregou um pouquinho, fez alguma coisa errada, sinto muito, automaticamente esse contrato a prazo determinado se torna um contrato a prazo indeterminado. Aline, qual é a vantagem de ter um contrato a prazo indeterminado? Várias vantagens. Quando você manda embora o empregado, você tem aviso prévio. No contrato de prazo determinado, você não tem. Para que serve um aviso prévio? Para você, como o próprio nome diz, para você pré-avisar que você dali a não sei quantos dias não vai mais precisar do trabalho desse empregado. Então, é um período em que ele vai se acostumar com o desemprego e até para ele poder tentar arrumar um outro lugar para ficar. Então, você precisa pré-avisar. No contrato a prazo determinado, ninguém é pego de surpresa. Lembra quando eu disse lá no início, no contrato a prazo determinado, todo mundo já sabe de antemão quando o contrato começa, quando o contrato acaba. Se eu já sei, vou pré-avisar do quê? Já está pré-avisado há muito tempo. Se eu tenho uma dispensa de um contrato a prazo, num contrato a prazo indeterminado, quando o empregado é mandado embora sem justa causa, tem aquela multa dos 40% sobre o FGTS. No contrato a prazo determinado, no fim dele, eu não tenho nada disso. Ah, Aline, por que não tem? Porque quando o contrato acaba, não há dispensa. Não foi o empregador que mandou o empregado embora, nem foi o empregado que pediu para sair. Simplesmente chegou a data em que as partes resolveram pôr fim ao contrato. Simplesmente chegou a data em que as partes decidiram que a partir dali não haveria mais contratação. Então, financeiramente falando, para o empregado, pelo menos, um contrato a prazo indeterminado é muito melhor. E por isso é uma penalidade tão grande. Então, qualquer requisito que não tenha sido obedecido no contrato a prazo determinado, vamos ter como consequência esse contrato se tornar um contrato a prazo indeterminado. Tá? Então, não se esqueça, tudo, de qualquer dessas coisas que a gente conversou aqui, o que não for respeitado, a consequência é fazer esse contrato se tornar um contrato a prazo indeterminado. Tá? Uma outra consequência importante. Vamos supor que eu tenho um contrato de trabalho. Aqui, ó. Tenho um contrato de trabalho a prazo determinado, seja de experiência, seja do que for. Seja nas outras hipóteses, contrato de trabalho de 1 ano. Aí vai para de junho de 2008 a junho de 2009. Tá? Não vou prorrogar nada disso. Mas nós estabelecemos esse prazo para esse contrato existir. Junho de 2008 a junho de 2009. Chegou aqui, em abril de 2009, eu descubro que eu estou grávida. Vou lá, falo para o meu empregador, mesmo sabendo que não precisa, eu vou lá, falo para o meu empregador, falo, olha, estou grávida, e eu sei que a gestante tem direito à garantia de emprego. Eu sei que a gestante tem estabilidade no emprego. Você não pode me mandar embora em junho de 2009. Essa empregada está certa? Infelizmente está redondamente enganada. Por quê? Porque garantias de emprego, qualquer que seja ela, gravidez, do empregado dirigente sindical, por
o empregado que tem alguma doença e por aí vai. Qualquer tipo de garantia de emprego não tem não tem o condão, não tem a força de elastecer o prazo final desse contrato. Mesmo que ela tenha ficado grávida aqui, chegada aqui, em junho de 2009, o contrato está encerrado. Então, isso é uma exceção e exceção cai bastante na prova. Então, o que eu não posso esquecer? As garantias de emprego, que nós vamos estudar aqui mais para frente. As estabilidades. Se fosse num contrato a prazo indeterminado, elas teriam plena aplicação. O empregador não poderia mandar esse empregado embora durante o curso de uma estabilidade, durante o curso de uma garantia de emprego. Nos contratos a prazo determinado, a coisa é diferente. Por um motivo muito simples. Primeiro, desde o início, as partes já sabiam quando esse contrato ia acabar. Segundo, as garantias de emprego, as estabilidades, não têm a força, não têm o poder de elastecer o prazo final do contrato. Não tem o poder de esticar o prazo final do contrato. Até porque, aqui em junho de 2009, não vai haver dispensa. Em junho de 2009, não é o empregador que está mandando o empregado embora. Simplesmente vai cada um para o seu canto porque acabou o prazo do contrato. Então, não é uma dispensa formal. Não é assim, estou mandando você embora. Não, não é dispensa, é encerramento contratual. Ninguém pede para sair, ninguém manda embora. É simplesmente uma extinção do contrato de trabalho pelo advento do prazo, pela chegada da data que as próprias partes estipularam para aquele contrato acabar. Tá? Então, isso que vocês não podem esquecer. Deixe-me ver o que eu ainda tenho que falar aqui. Aviso prévio. Vamos entrar agora em aviso prévio. Deixa eu apagar lá no início, que eu vou precisar também. Tadeu, põe para mim, por favor, no artigo 487. No 487 da CLT, já vamos começar com um problema. Ou quase isso. Olha lá. Não havendo prazo estipulado, a parte que sem justo motivo quiser rescindir o contrato de trabalho, deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de 8 dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior, 30 dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. Aline, você falou que a gente tinha um problema. Será que você pode me dizer que problema é esse? Direi neste minuto. Nós temos um problema no que se refere ao 487 da CLT por um motivo muito simples. A Constituição, que obviamente é posterior à CLT, até porque a CLT é de 43, a Constituição é de 88. A Constituição disse o seguinte: aviso prévio de no mínimo 30 dias. Bom, se a Constituição disse aviso prévio de no mínimo 30 dias, vamos começar a pensar, se a Constituição é posterior à CLT e diz que eu tenho um aviso prévio mínimo de 30 dias, como é que eu posso ter esse inciso primeiro aí que você leu, que diz que o aviso prévio vai ser de 8 dias? E o espanto, o espanto é bem razoável. O que eu vou ter, na verdade? Esse inciso primeiro do artigo 487 não foi recepcionado pela Constituição. O que isso quer dizer? Não existe mais esse aviso prévio de 8 dias. Não existe mais esse prazo de 8 dias para aviso prévio. Atualmente, quando eu falo atualmente, tem bastante tempo, 20 anos, desde 88. Desde 88, o único prazo que nós temos de aviso prévio é de, no mínimo, 30 dias. Eita, não interessa pra gente se o empregado recebe por dia, se o empregado recebe por semana, por quinzena, por mês. Isso é irrelevante. Por quê? Porque independente do modo de pagamento que o empregador tenha, independente de quanto tempo o empregado trabalha na empresa, mais de 12 meses, menos de 12 meses, o aviso prévio será sempre de 30 dias. Então, hoje, ou quando vocês chegarem em casa, podem pegar esse inciso primeiro e dar uma riscadinha nele.
na CLT, porque hoje o aviso prévio é de, no mínimo, 30 dias. Não interessa, volto a dizer, quanto ou que forma, de que forma é feito o pagamento do empregado. Não interessa se esse empregado tem mais ou menos de 12 meses de casa, isso é irrelevante. O aviso prévio ele vai ser de, no mínimo, 30 dias. Ah, Aline, eu posso ter aviso prévio maior? Pode. Tem alguns acordos coletivos, algumas convenções coletivas, que trazem a previsão de aviso prévio de 60 dias, de 45. Mas aí vai depender de cada caso, né? Na prova de vocês, o que vai cair? Um aviso prévio de, no mínimo, 30 dias. Muito bem. O aviso prévio, eu sempre digo que o aviso prévio, ele é uma via de duas mãos. Como se fosse uma rua, que tem duas mãos. É tanto para o empregado se acostumar de que ele provavelmente vai ficar sem nenhum trabalho dali a 30 dias. E por isso, esse prazo serve para ele começar a procurar um outro trabalho. Mas também ele é utilizado para que o empregador possa arrumar uma outra pessoa para colocar no lugar daquele empregado. Então, por isso que eu falo que é uma via de duas mãos. É para o empregado tentar arrumar um outro emprego e para o empregador conseguir arrumar uma outra pessoa para colocar ali no lugar. Por isso que o aviso prévio, ele vai ser dado tanto pelo empregador quando ele manda o empregado embora, como pelo empregado para quando esse empregado pede demissão. Tem um monte de gente boa por aí que fala assim, eu não tenho que dar aviso prévio para o meu empregador, não. Quem dá aviso prévio é empregador, não é empregado. Isso aí não é verdade. Se o empregador mandar o empregado embora, sem justa causa, obviamente, então se o empregador dispensa o empregado sem justa causa, ele é obrigado a dar o aviso prévio, é obrigado a fornecer um prazo de aviso prévio. Se o empregado pede demissão, ele é obrigado a dar o aviso prévio para o seu empregador. O que eu tenho que saber primeiro? Que o aviso prévio ele pode ser de duas modalidades. Eu tenho um aviso prévio trabalhado e eu tenho um aviso prévio indenizado. Qual é a diferença de um para outro? É tranquilo. A diferença é o seguinte, o aviso prévio trabalhado é para quando o empregador manda o empregado embora ou o empregado pede demissão e o empregador fala assim, olha, eu não vou te liberar do trabalho no aviso prévio, não. Você vai ter que ficar aqui trabalhando pelos próximos dias para poder arrumar outra pessoa para colocar no seu lugar. Então, esse é o aviso prévio trabalhado. É quando no curso do aviso prévio, durante o prazo do aviso prévio, o empregado trabalha normalmente. O aviso prévio indenizado é para quando o empregador fala assim, vou mandar você embora, eu não quero ver você mais aqui, pintado na minha frente. Então, assim, eu vou te pagar o aviso prévio para você não ter que mais vir aqui. É o aviso prévio indenizado. Então, o aviso prévio ele pode ser trabalhado para quando o empregado trabalha, presta serviços durante o prazo do aviso e esse aviso prévio também pode ser indenizado para quando o empregador, na verdade, não quer mais aquele empregado e indeniza, paga aquele empregado no curso do aviso prévio. Aline, o aviso prévio tem algumas outras implicações, não tem? Tem. O prazo do aviso prévio integra o tempo de serviço do empregado. O prazo do aviso prévio integra o tempo de serviço para todos os fins. E esse raciocínio eu tenho que fazer da seguinte forma. Vamos supor que eu tenho um contrato no seguinte prazo. Eu fui contratado no dia 20 de agosto de... Não, 20 não. Já vou até dar dica para os meus alunos, que meu aniversário está chegando. Está chegando. Sábado, que é o dia da aula, vai faltar... Domingo, que é o dia que vocês vão estar assistindo, dia 27 de julho, vai faltar um mês para o meu aniversário. Então, 27 de agosto de 2002, eu fui contratada. Aniversário da Aline. Então, pode mandar parabéns. A professora vai ficar bem feliz. Isso aqui é minha admissão. Fui contratada. Aí trabalhei, e chegou no dia, 5 de setembro de 2007, meu empregador me mandou embora. Fui dispensada. Aí ele falou assim, olha, Aline, eu estou te mandando embora hoje, no dia 5 de setembro de 2007, e eu quero que você trabalhe o aviso prévio. Eu falei, tá, tudo bem. Eu vou ter um aviso prévio trabalhado. O período do aviso prévio, como eu disse antes, ele integra
o tempo de serviço para todos os fins. Por quê? Olha aqui, eu fui mandada embora no dia 5, mas eu continuei trabalhando. Até o dia... Setembro tem 30 dias, né? Então até o dia 5 de outubro de 2007. Esse dia aqui é o meu último dia do aviso prévio. Então esses 30 dias aqui, que são os 30 dias do aviso, eles integraram o tempo de serviço do empregado. Eles integraram o tempo de serviço desse funcionário. Isso quer dizer que esta data é que é a data que vai constar como baixa da minha carteira. Ah, mas Aline, eu mandei você embora no dia 5 do 9. Não, mas eu não continuei trabalhando até o dia 5 do 10? Então, a baixa da minha carteira, a data de baixa da minha CTPS, 5 do 10 de 2007. Aline, quando o aviso prévio é indenizado, muda alguma coisa? Não muda nada. Mesmo eu não tendo trabalhado, mesmo o empregador tendo indenizado aquele meu período, não há qualquer mudança. Por quê? O aviso prévio, seja ele trabalhado, seja ele indenizado, ele integra o tempo de serviço do empregado para todos os fins. Tadeu, põe para mim, eu acho que é parágrafo 1º do 487. Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso. No 487, parágrafo 1º da CLT, olha lá. A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Se é garantido sempre a integração no tempo de serviço, não interessa se o aviso prévio é trabalhado ou indenizado. Não importa. Só que isso aí deu margem a um monte de interpretação. Aí o TST resolveu isso. Tadeu, abre lá as OJs para mim, as orientações jurisprudenciais. Eu não sei se é 82 ou 83. Vê para mim a 82. Isso. Olha aqui. Então, essa questão do aviso prévio, depois eu boto. Bota lá, olha lá. OJ 82 é a orientação jurisprudencial 82 da SDI 1, que é a seção de dissídios individuais do TST. Aviso prévio, baixa na CTPS. A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do aviso prévio, do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado. Então, não importa para a gente se o aviso prévio foi trabalhado, se o aviso prévio foi indenizado. Esses 30 dias aqui, trabalhados ou indenizados, vão ter a mesma consequência. A data de baixa é a data do final dos 30 dias. Isso de acordo com o que nós lemos aqui no 487, parágrafo 1º, e na orientação jurisprudencial 82, da SDI 1 do TST. Então não interessa se o aviso prévio é trabalhado ou indenizado, a consequência vai ser exatamente o mesmo, tá? Então o empregador mandou o empregado embora, automaticamente esse empregador já deve saber, se não sabe, já vai ter que saber na força, na marra, porque se ajuizar uma reclamação trabalhista, nós vamos ter que resolver isso na força, né? Na força não bruta, mas na força através da sentença, aonde a data de baixa a constar da CTPS é sempre com a projeção dos 30 dias. É sempre jogando esses 30 dias para frente. Não importando, obviamente, a gente está falando aqui de aviso prévio trabalhado ou de aviso prévio indenizado. Aline, você está me falando quando o empregador manda o empregado embora. E quando o empregado pede demissão? É a mesma coisa. Quando o empregado pede demissão, ele, empregado, é que tem que dar o aviso prévio para o empregador. Quando o empregado pede demissão, ele que vai ter que dar para o empregador dele um tempo. Para o empregador dele achar uma outra pessoa para poder colocar no lugar. Aline, o que acontece se o empregador, se o patrão, me manda embora e não me dá o aviso prévio? Vai ter que me pagar. Lá na frente ele vai ter que me pagar, de qualquer jeito. O que acontece para quando eu, empregado, eu, funcionário, peço demissão e falo assim, fui. Eu não vou ficar aqui os 30 dias trabalhando para você no aviso prévio. Eu arrumei um outro trabalho melhor que eu tenho que começar lá amanhã.
Então, eu estou pedindo demissão, é o famoso fui, não vou voltar mais. Nesse caso, do valor que o empregador tiver que pagar a esse empregado, do valor que o empregador tiver que efetuar os pagamentos para esse empregado, o empregador poderá descontar o correspondente ao aviso prévio. Tadeu, põe para mim, por favor, é o 487, parágrafo 2º da CLT. 487, parágrafo 2º. A falta do aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Então, o raciocínio é, eu tenho meu empregado, ele me pediu demissão. Ah, Aline, você, se for uma empregadora muito boazinha, você pode dispensar ele do aviso prévio? Claro que pode. Mas, às vezes, eu não quero dispensar. Eu quero que esse empregado trabalhe. Se ele se recusar a trabalhar, mantém-se o pedido de demissão, mas daquilo que eu vou ter que pagar para ele a título de verba rescisória, daquilo que eu tiver que pagar para ele, por ele estar saindo, eu vou pegar o valor do aviso prévio, que é o valor do salário, e descontar. É como se eu tivesse um ressarcimento, eu, empregador, tivesse um ressarcimento pelo fato do empregado ter ido sem me dar nenhuma satisfação, tá? Então, aviso prévio 30 dias, trabalhador indenizado, independente da forma, eu tenho a integração disso no tempo de serviço, eu tenho a integração disso no dia a dia do meu contrato, tanto que a data de baixa da minha carteira vai ser com a projeção dos 30 dias. Se o empregador manda embora o empregado sem aviso prévio, ele vai ter que pagar. Se o empregado pede demissão sem dar o aviso prévio para o empregador, e na hipótese do empregador não dispensar o empregado do aviso prévio, haverá o desconto do montante correspondente a partir do valor que ele tiver que pagar a título de verba rescisória. Tem algumas outras coisas interessantes no aviso prévio. Tadeu, põe para mim, por favor, no 488. Aí. O 488 trata do que a gente chama de redução da carga horária no aviso prévio. Da redução do trabalho no período do aviso prévio. Olha lá. O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias sem prejuízo do salário integral. Primeira coisa. Isso que nós estamos tratando, Tadeu, grifa para mim. E se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador? Essa redução de 2 horas diárias de trabalho só vão ser um direito do trabalhador para quando o empregador mandou o empregado embora. Para quando a rescisão do contrato de trabalho tiver sido promovida pelo empregador. Se o empregado pede demissão, não tem redução nenhuma. Se o empregado pede para sair, não há que se falar em nenhum tipo de dedução ou de redução de jornada. Isso que eu vou falar para vocês agora, que tem aplicação no 488 e no parágrafo único do 488, só terá aplicação quando for a hipótese do empregador mandar o empregado embora. Caso contrário, nem pensar. Então vamos lá de novo. O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Então, todos os dias, ele vai trabalhar menos 2 horas, não podendo haver nenhum tipo de desconto, até porque está escrito na parte final, sem qualquer redução de salário. Tá? O empregador vai permitir que esse empregado não trabalhe 2 horas todos os dias, para que, obviamente, ele possa procurar um outro trabalho. Se ele tiver que trabalhar o dia todo dia, durante o prazo do aviso, como é que ele vai conseguir procurar um outro lugar para ele poder se colocar depois que ele sair da empresa? Então, ele vai ter que procurar, o empregador vai ter que dar essa redução para ele. Não tem muito jeito. Aline, quais são essas 2 horas diárias? As 2 primeiras? As 2 últimas? As 2 horas do meio? Não tem nenhum tipo de parâmetro. Eu não tenho nenhuma obrigação de serem as 2 primeiras, ou de serem as 2 últimas, ou de serem 2 horas no meio de expediente. São 2 horas. Isso aí, obviamente, o empregador é que vai decidir. Olha, você vai todo dia chegar 2 horas mais tarde, que são essas 2 horas da sua redução. Então, olha, você vai todo dia sair 2 horas mais cedo.
Ou então pega o seu horário de almoço e coloca mais 2 horas. Enfim, isso aí vai ser uma coisa que vai depender de ajuste entre o empregado e o empregador. Não há qualquer determinação legal, não há qualquer exigência para que sejam as 2 primeiras, as 2 últimas ou assim por diante, tá? Só que essas 2 horas diárias podem ser substituídas por uma outra redução. Põe para mim, Tadeu, no parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário integral. Não temos mais esse um dia, porque esse um dia se ligava àquele aviso prévio que era de 8 dias, que nós não temos mais, então eu vou pular isso. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário, e por 7 dias corridos, na hipótese do inciso 2º do 487. Então, o aviso prévio, no caso dele ser trabalhado, o empregador tem que dar uma redução de horário para ele, ou de redução de trabalho a ele. Essa redução pode ser de 2 horas diárias, ou então, ao critério do empregado, aí o empregado é que vai escolher. Volta lá no parágrafo único para mim, Tadeu, por favor. Olha lá na frente. É facultado ao empregado trabalhar sem redução. Então, o empregado, pelo menos em tese, né? Na prática, a gente sabe que, infelizmente, a coisa não é bem assim. Mas, em tese, o empregado é que vai escolher se ele quer trabalhar menos 2 horas todos os dias ou se ele quer trabalhar menos 7 dias durante o mês. Então, é facultado ao empregado substituir essas 2 horas diárias por 7 dias corridos. E esses 7 dias corridos, a gente tem que fazer o mesmo raciocínio que a gente fez das 2 horas diárias. Podem ser os primeiros 7 dias, podem ser 7 dias, no meio dos 30 dias podem ser os últimos. Na prática e pela experiência do que eu tenho visto, normalmente esses 7 dias aí são os últimos 7 dias. Mas podem ser quaisquer 7 dias, desde que corridos. Eu não posso ter, por exemplo, vou tirar 2 dias a cada semana. Não pode. São 7 dias corridos, isso aí eu vou ter que respeitar de qualquer forma. Então, o que eu tenho que saber, por enquanto, no tocante ao aviso prévio? Prazo mínimo de 30 dias. Prazo mínimo de 30 dias. O aviso prévio ele pode ser trabalhado ou indenizado. E essa possibilidade de ser um ou outro vai ficar a critério do empregador, tá? O empregador é que vai decidir se ele vai ser trabalhado, se ele vai ser indenizado. Numa dispensa promovida pelo empregador, este vai ter que conceder o aviso prévio sob pena de pagamento do período correspondente. Se a dispensa tiver sido uma iniciativa do empregado, ou seja, quando ele pede demissão, ele vai ter que trabalhar sob pena de desconto desse período sobre as verbas que ele tenha a receber. Se a dispensa for promovida pelo empregador, haverá uma redução. Essa redução pode ser de 2 horas por dia ou de 7 dias corridos. A escolha entre um e outro, se vão ser menos 2 horas todos os dias ou menos 7 dias, é uma escolha que vai ser feita pelo empregado. Por enquanto é isso que eu preciso saber sobre aviso prévio. Tem mais, Tadeu? Por favor, 489. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo. Mas, se a parte notificante reconsiderar o ato antes do seu termo,
a outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração. Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar como se o aviso prévio não tivesse sido dado. Isso quer dizer o seguinte, essas pessoas vêm me visitar, é Maristé. Maristé é braço direito e esquerdo aqui. Deixa eu ver aqui. O 489 fala da possibilidade de reconsideração do aviso prévio. Ou seja, se o empregador fala, vou mandar você embora. Aí está de aviso prévio. Aí chega lá no meio do caminho e fala assim, para que eu mandei ele embora, né? Ele é um bom funcionário, vou precisar dele, vou pedir para ele reconsiderar. Chega e fala assim, olha só, eu ia mandar você embora, mas eu não vou mandar mais. Você não quer reconsiderar esse aviso prévio não e continuar trabalhando como se eu não tivesse te dado o aviso prévio? Tudo vai depender da vontade da outra parte. Já a parte que recebeu o aviso prévio, ela pode ficar muito à vontade para aceitar essa proposta do empregador e continuar trabalhando normalmente, como se o aviso prévio não tivesse sido dado. Ou então ele pode falar, olha, sinto muito, mas eu já consegui um outro trabalho melhor do que esse. Ou então já me comprometi, eu não tenho como sair, não tenho mais como voltar atrás, enfim. Qual é o efeito dessa recusa à reconsideração do aviso prévio? Nenhum efeito. Não pensem que isso vai se tornar um abandono de emprego, ou isso vai se tornar um pedido de demissão. Eu acho que não. Até porque quando o empregador manda você embora, é facultado a você, que foi mandado embora, escolher se você quer ou não reconsiderar um aviso prévio. E essa reconsideração também pode ser tentada por um empregado que pediu demissão. O empregado vai, pede demissão, fala assim, que burrice que eu fiz, pedir demissão. Vou conversar lá com o meu empregador para ver se ele reconsidera. É o mesmo raciocínio. O empregado vai lá conversar com o empregador e ele que vai decidir se é o caso ou não de mandar, de aceitar essa demissão ou de aceitar essa reconsideração do prazo, tá? Essa reconsideração do prazo também pode acontecer numa hipótese que está prevista ali no parágrafo único. Põe de novo para mim, Tadeu, por favor, o parágrafo único do 489. Caso seja aceita a reconsideração, agora vem a outra hipótese, ou continuando a prestação depois de expirado o prazo. Ou seja, passaram-se os 30 dias do aviso, mas no dia seguinte o empregado foi lá trabalhar e o empregado aceitou. Ou seja, acabaram-se os 30 dias, mas o empregado continuou trabalhando normalmente. Obviamente que é como se o aviso prévio não tivesse sido dado, o aviso prévio não tivesse sido nem aventado pelas partes. O contrato de trabalho continuou normalmente. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem 491. O artigo 491 trata de hipóteses de justa causa que venham acontecer no curso do aviso prévio. Ou seja, o empregado foi dispensado sem justa causa, ele estava cumprindo o aviso prévio. Só que aí, como o aviso prévio é tempo de serviço, como o aviso prévio, ele integra o contrato de trabalho para todos os fins, pode ser que o empregado faça alguma coisa errada no curso do aviso prévio que transforme essa dispensa injusta numa dispensa por justa causa. Empregadinho, tem um monte de empregado espertinho por aí, fica assim, me colocou de aviso prévio, agora eu vou faltar. Então, me colocou de aviso prévio, agora eu vou fazer tudo errado. Esse tiro vai sair pela culatra. Por quê? Porque esse contrato de trabalho que estava sendo rescindido sem justa causa, ele poderá passar a ser rescindido com justa causa. Olha lá. O empregado que durante o prazo do aviso cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo. Além dele perder o restante do aviso prévio, ele perde porque a dispensa se torna uma dispensa por justa causa. Aquela dispensa que era uma dispensa tranquila, aquela dispensa que era uma dispensa normal, acaba se tornando uma dispensa por justa causa
por culpa do empregado que cometeu algum ato equivocado, tá? Para fechar com relação ao aviso prévio, atenção com relação a isso aqui. Mais uma vez, teve uma coisinha que eu esqueci de comentar. Essa redução que o empregador vai dar, de 2 horas por dia ou de 7 dias corridos, primeira coisa, isso aí não é opção não, tá? Isso aí é obrigação do empregador. Não é aquela coisa, será que eu preciso dar? Tem que dar a redução, não tem escolha. Aline, se ele tem que dar a redução, o que acontece se por acaso ele não der a redução? É como se o empregador tivesse dispensado o empregado sem ter dado o aviso prévio, razão pela qual vai ter que pagar de novo, tá? Então, essas reduções são reduções exigidas por lei. São reduções que necessariamente, que obrigatoriamente vão ter que acontecer. Então, o empregador que nesse caso aqui, mandou o empregado embora. E, durante o aviso prévio, esse empregado trabalhou normalmente, não teve nem a redução diária de 2 horas, nem teve a redução dos 7 dias corridos, é como se o empregador tivesse mandado o empregado embora sem ter dado a ele a oportunidade de cumprir o aviso prévio. Ah, mas eu, empregador, já paguei o aviso lá atrás. Você deu a redução de 2 horas? Não dei. Você deu a redução de 7 dias? Não dei. Então é como se não tivesse dado o aviso prévio. Vai ter que pagar de novo, tá? Deixa eu ver se falta alguma coisa. Redução de jornada? Não. Vamos começar agora, e obviamente vamos começar, não sei quanto tempo falta para terminar. Quanto tempo falta, Tadeu? Só para eu ter uma ideia. Vê para mim. Mas não vai ter tempo de terminar hoje, porque tem muita coisa para a gente falar. Nós vamos ter... ainda dá tempo. Nós temos que falar ainda o seguinte. Vamos começar a estudar hoje as modalidades de dispensa. As hipóteses de dispensa desse empregado. E vamos começar a ver, vamos começar a analisar as verbas que vão ser incidentes, as verbas que vão ser inerentes a cada hipótese de dispensa. Se eu mandar o meu empregado embora sem justa causa, o que eu vou ter que pagar? Se eu empregado pedir demissão, o que eu vou receber? Enfim, quais são as verbas inerentes, quais são as verbas que serão pagas a depender de cada hipótese de dispensa. Temos uma primeira hipótese, que é a hipótese da dispensa sem justa causa, que é a dispensa mais comum. Para quando o empregador fala assim, eu não quero mais esse empregado aqui. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu não estou gostando muito dele, ou porque eu preciso conter despesa, preciso enxugar minha folha de pagamento, enfim, eu quero mandar ele embora. Muito bem. Na dispensa sem justa causa, que para fins rescisórios, para fins de pagamento de verbas rescisórias, se equipara à chamada rescisão indireta. Aline, o que é rescisão indireta? A rescisão indireta é a chamada justa causa do empregador. É para quando o empregador fez algo ruim. É para quando o empregado comete alguma falta muito grave, ele é mandado embora por justa causa. Quando essa falta muito grave é cometida pelo empregador, a gente tem a rescisão indireta. Então, na rescisão indireta, que é a justa causa do empregador, eu posso dizer para vocês que são as hipóteses de dispensa que tem a maior concentração de verbas a serem deferidas. Tem o maior número de verbas que vão ser deferidas. Que verbas são essas? Vou botar aqui. Então, aqui, ó. Na dispensa sem justa causa, ou então na rescisão indireta, nós temos os seguintes pagamentos. Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui para ficar bonito, ficar organizado. Nós temos saldo de salário. Então, o mês que ele trabalhou, ou o número de dias que ele trabalhou no mês, ele vai ter que receber. Eu tenho aviso prévio, férias,
proporcionais e integrais, se houver período integral, tá? Mais 1/3, que é aquele terço constitucional das férias. Então, eu tenho saldo de salário, aviso prévio, férias proporcionais e integrais, 13º salários, também proporcionais e integrais. Então, saldo de salário, aviso prévio, férias, 13º. Eu tenho a possibilidade do empregador entregar ao empregado, possibilidade não, obrigação, né? Do empregador entregar ao empregado as guias de FGTS, as guias para sacar o fundo de garantia, as guias para sacar o que está depositado lá na Caixa Econômica Federal, a título de fundo de garantia por tempo de serviço. Sobre o valor que está depositado lá na Caixa Econômica, o empregador ainda vai ter que pagar a multa dos 40% sobre o FGTS. Então, vamos por lá, na minha conta de fundo de garantia, tem R$1.000, e é o valor direitinho, é o valor adequado que já deveria estar mesmo. Além desses 1.000, que foram aqueles depósitos que foram feitos mês a mês, o meu empregador vai ter que me pagar a título de FGTS, de multa dos 40%, mais, obviamente, mais R$400. Tá? Então, eu recebo as guias do FGTS, e em cima de tudo aquilo que está depositado na minha conta de FGTS, lá na Caixa Econômica Federal, o empregador tem que fazer um depósito de uma multa no valor de 40%. Ali, que multa é essa? É a multa por ter mandado o empregado embora, como se fosse uma compensação. E temos também o recebimento das guias do seguro-desemprego. As guias do seguro-desemprego. Só que com relação à guia do seguro-desemprego, atentem para o seguinte: só se o empregado tiver pelo menos 6 meses de contrato de trabalho. Se o empregado tiver menos que 6 meses, esquece, porque ele não vai receber o seguro-desemprego, tá? Então, essas são as verbas que serão recebidas no caso de uma dispensa sem justa causa ou uma restrição indireta. Põe de novo para mim aqui, Daniel, por favor. Olha lá, saldo de salário, aviso prévio, férias proporcionais integrais mais 1/3, 13º salários proporcionais integrais, guia de FGTS com acréscimo dos 40% e as guias do seguro-desemprego. Muito bem. No caso de um pedido de demissão, coisa um pouquinho diferente. No caso de um pedido de demissão, quando o empregado diz, estou indo embora, já fui, eu tenho saldo de salário, isso aí eu vou ter sempre. O aviso prévio. O empregado tem que fornecer ao empregador, sob pena de desconto. Lembra que a gente viu? Então, o aviso prévio, o empregado dá o aviso prévio para o empregador, sob pena de desconto. Se o empregador exigir que o empregado trabalhe no período do aviso prévio, o empregado não trabalhar, já sabe o empregador que ele está autorizado a, do montante que ele tem a pagar, de descontar o valor referente ao aviso prévio. Férias integrais e proporcionais, acrescidas de 1/3. 13º salários, também integrais ou então proporcionais. Com relação à questão dos proporcionais aqui do 13º e das férias, Tadeu, põe para mim numa súmula, acho que é 261. Isso, põe para mim, por favor. Férias proporcionais, pedido de demissão, contrato vigente há menos de 1 ano. O empregado que se demite antes de completar 12 meses de serviço tem direito a férias proporcionais. Então, antigamente, o seguinte entendimento: se você tem menos de 12 meses de trabalho e você pede demissão, você perde as férias proporcionais ou então você perde o 13º salário. Nada disso.
Independente, olha, independente do tempo de serviço, você vai, do tempo de contrato de trabalho, você continua recebendo as férias e o 13º proporcionais, de acordo com a súmula 261, tá? Peraí que o 61 não saiu. Ah, Aline, mas a súmula só fala de férias. Mas a gente tem, os juízes, enfim, os tribunais, têm aproveitado a redação da súmula para aplicar o mesmo entendimento para os 13º, tá? Então, tem direito às férias proporcionais tanto o empregado que se demite antes ou depois de fazer 12 meses de trabalho e também a mesma coisa para os 13º. Só que agora eu vou começar, vou até colocar de preto, a lista daquilo que ele pediu demissão que ele não vai receber. Ele não vai poder levantar o fundo, ele não vai receber os 40% e ele não vai receber as guias do seguro-desemprego. Só que babou, perdeu. Tá? Então, ele não vai poder levantar o fundo nesse momento, ele não vai receber os 40% e não vai poder receber o seguro-desemprego. Pense o seguinte, especificamente com relação ao seguro-desemprego, só recebe aquele empregado que esteja em situação de desemprego involuntário. Ou seja, ele não procurou a saída dele. Ele foi mandado embora, ou então o empregador praticou alguma coisa que fez com que ele tivesse que sair, que é o caso da rescisão indireta, mas não foi ele que procurou. Então, o seguro-desemprego é um auxílio que é dado a um empregado que esteja em situação de desemprego involuntário. Ele não queria, mas isso aconteceu, ele está desempregado. Tá? Então, ele não recebe o FGTS, não tem os 40%, não tem o seguro-desemprego. Aline, o dinheiro que está lá no FGTS vai ficar para o governo? O dinheiro que está lá no FGTS, o patrão vai pegar de volta? Claro que não. Aquilo que está no FGTS é direito e é dinheiro do empregado. Só que quando ele pede demissão, momentaneamente ele não vai poder levantar. Momentaneamente ele não vai poder sacar. Ele só vai poder sacar, por exemplo, quando ele completar 70 anos de idade. Ele vai poder sacar quando ele se aposentar. Ele vai poder sacar se ele ficar 3 anos fora do sistema do FGTS, ou seja, se ele ficar 3 anos desempregado, 3 anos ininterruptos, tá? Se ele ficar 3 anos ininterruptos sem trabalhar, se ele ficar 3 anos ininterruptos sem a carteira assinada, se ele ficar 3 anos ininterruptos sem estar inserido no sistema do FGTS. Esse dinheiro que está lá é dele. Só que é como se fosse uma penalização. Olha, você pediu demissão, então agora você não vai poder sacar, mas futuramente ele vai conseguir levantar, tá? Quando o empregado é dispensado por justa causa, aí ele perde mais ainda. Aí a coisa piorou para o lado dele. Quando ele é dispensado por justa causa, dispensa por justa causa. Quando ele é mandado embora por justa causa, a coisa está feia para o lado dele. A coisa não está boa, não. Nesse caso, ele vai receber saldo de salário. Como eu falei antes, o saldo de salário ele recebe sempre. Até porque são dias trabalhados, dias que ele prestou serviço, ele vai receber. Possíveis férias vencidas e não recebidas, mais de um terço. Já tem férias de um tempo atrás que eu não recebi. Ele vai ter direito a receber. Vencidas ou férias integrais, períodos que ele já tenha completado e que ele não recebeu ainda, tá? Então, férias vencidas ou então férias integrais, férias que ele já tenha completado 1 ano de trabalho e acrescidas de 1 terço. 13º salários integrais tão somente. Vamos supor que ele seja dispensado por justa causa em janeiro e não tenha recebido o 13º do ano anterior. Ele vai receber? Vai, porque o 13º é integral. Mas o quê? Mais nada. Não tem aviso prévio, não tem o FGTS, não tem os 40%,
e não tem o seguro-desemprego. Então, aqui é uma penalização maior para o empregado mesmo, tá? Então, ele só vai receber o saldo de salário, verbas vencidas, ou então verbas integrais, mas ele não tem aviso prévio, não tem FGTS, não tem 40%, não tem seguro-desemprego, não tem férias proporcionais, mais 1/3, e não tem 13º salário proporcional. Perde, não tem jeito. Não sei se deu para vocês perceberem, mas ele teve uma crescente aqui das coisas que ele deixou de receber, né? Com relação ao FGTS, o raciocínio é igual. Ele não vai perder para sempre esse valor de FGTS. Momentaneamente, ele não vai poder levantar, momentaneamente ele não vai poder sacar. Dali a um tempo, ele vai poder receber esse FGTS se ele ficar 3 anos fora do sistema, quando ele completar 40 anos, 70 anos, quando ele se aposentar, enfim, nas mesmas situações do outro, tá? Então aqui, ó, vamos repetir. Fui dispensado sem justa causa ou estou inserido na hipótese da rescisão indireta. Olha aqui, esse aqui é a hipótese que eu vou receber a maior parte de verba rescisória. É quando eu recebo a maior montante de verba rescisória. Então, eu tenho saldo de salário, põe para mim aqui, tem saldo de salário, aqui. Aviso prévio, férias proporcionais ou integrais de mais 1/3, 13º salários proporcionais integrais, guia de FGTS com acréscimo dos 40% e seguro-desemprego. Isso aqui que só tem azulzinho, só tem coisa boa que ele vai receber. Do ladinho, no pedido de demissão, começam a aparecer algumas coisas em preto. Começam a aparecer algumas coisas que não tem choro nem vela. Ele vai perder por causa do pedido de demissão. Olha lá. Saldo de salário, o aviso prévio, o empregado dá para o empregador, sob pena de desconto. Férias integrais e proporcionais, mais 1/3. 13º salário integral e proporcional, sendo que essas proporcionais, de acordo com a súmula 261, mesmo que ele tenha menos de 1 ano de casa, mesmo que ele tenha menos de 12 meses de trabalho. Não tem o FGTS, de forma temporária, não tem os 40%, não tem o seguro-desemprego. Por último, a dispensa por justa causa. Muito pouca coisa em azul e um montão de coisa em preto, que eu já sei que ele não vai receber. Então, quem é mandado embora por justa causa, olha o que vai receber. Saldo de salário, que são os dias trabalhados, vou até botar aqui, olha. Dias trabalhados. Aí se ele trabalhou, independente do que ele aconteceu por ele ser mandado embora, ele vai receber. Férias, apenas as vencidas e as integrais, com acréscimo de 1/3. 13º salários, apenas os integrais. Agora vem uma fila gigante de coisa que ele não recebe. Não tem aviso prévio, não tem o FGTS também de forma momentânea, não tem os 40%, não tem o seguro-desemprego, não tem férias proporcionais com 1/3, nem tem o 13º salário proporcional. Por isso, empregados, pensem muito bem antes de decidirem fazer alguma coisa errada para ser mandado embora, porque já sabe que está com uma batata quente na mão, está com um problema. Aline, você quando conversou com a gente aqui um pouquinho de rescisão indireta, você falou para a gente que é a justa causa do empregador. Tem algumas hipóteses de justa causa de empregado? Claro que tem. No artigo 482, 482 da CLT, vocês vão achar uma série de hipóteses de justa causa do empregado. São hipóteses em que o empregador está autorizado a mandar o empregado embora por justa causa, porque ele, empregado, cometeu alguma coisa errada. Óbvio que é uma lista muito grande. Então, eu separei algumas letras, algumas hipóteses com vocês, para que a gente possa conversar aqui, até porque são as hipóteses que caem mais na prova de vocês. São hipóteses que têm uma incidência maior nos concursos, seja para analista, seja para técnico, tá? Põe lá no 482, Tadeu, primeiro eu vou ler a letra A. A de Aline, minha homenagem. Constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador a ato de improbidade.
Esse ato de improbidade é quando o empregado pratica algum ato que denota um crime ou uma contravenção penal. Então, essa justa causa de improbidade, ela acontece para quando o empregado ele comete um ato que acaba denotando, que acaba transparecendo, que acaba se revelando como um crime ou uma contravenção penal. O empregado furtou valores do empregador. O empregado danificou danificou propositalmente, tá? Danificou propositalmente um bem do empregador. O empregado roubou o empregador. O empregado falsificou um documento da empresa. Enfim, são atos que acabam traduzindo um crime. Crime de roubo, crime de furto, crime de falsidade documental e assim por diante. O empregado estava fazendo jogo de bicho dentro da empresa. Jogo de bicho é contravenção. Então, são hipóteses em que o empregado pode ser dispensado por ato de improbidade. Então, a improbidade ela acontece para quando o empregado ele comete algum ato que acaba se revelando um crime ou uma contravenção penal. Tá? Essa é o primeiro exemplo. E o exemplo é furto, roubo, falsidade, assim por diante. Tadeu, agora eu preciso da letra E. Desídia no desempenho das respectivas funções. Um empregado desidioso é aquele empregado preguiçoso, aquele empregado negligente, aquele empregado que sempre chega atrasado, ou então que sempre sai mais cedo, aquele empregado que falta muito. Claro que eu estou dizendo aqui de faltas e atrasos injustificados, né? Claro, se ele tiver um atestado médico, está justificado, ele não sofre punição nenhuma. Ele tem alguma justificativa para sair mais cedo, e o empregador deixou que ele saísse mais cedo, ele não tem, obviamente, problema nenhum, tá? Mas esse empregado desidioso é aquele empregado que constantemente está com problema, constantemente falta, constantemente se atrasa, constantemente sai cedo. Sabe aquele empregado que não faz o trabalho direito? Aquele empregado preguiçoso, que não é diligente. Todo mundo consegue fazer, por exemplo, 20... eles produzem, sei lá, caixinhas de música. Um exemplo bobo. Todos os empregados fabricam pelo menos 20 caixinhas de música por dia. O preguiçoso fabrica 5. Não é por uma deficiência dele, é porque ele fica, sabe aquela pessoa lenta, que não fabrica, então está com preguiça, não é um empregado que corra atrás para poder trabalhar corretamente. Esse é um empregado desidioso. Pensem o seguinte, para que um empregado possa ser dispensado por desídia, necessariamente o empregado tem que passar por um ato de repetição. O empregado tem que repetidamente atuar daquela mesma forma. Não existe desídia uma única vez. Não existe desídia por um único motivo. Ele foi desidioso porque ele faltou injustificadamente um dia. Ele não é desidioso. Ele chega todo dia no horário, sai todo dia no horário, faz tudo bonitinho. É um empregado diligente, que entrega as coisas no prazo. Enfim, ele vai ser desidioso porque ele faltou um dia. Obviamente que não. Então, o empregado desidioso é um empregado que reiteradamente, repetidamente, faz alguma coisa de forma inadequada. Por isso que a gente diz que para ser desidioso tem que ter reincidência, tem que ter repetição de procedimentos de negligência. Então, é um empregado preguiçoso, é um empregado negligente, é um empregado que atua de forma inadequada, faz o trabalho de forma inadequada com relação ao seu empregador, tá? Tadeu, letra F. Essa letra F caiu de monte na prova de vocês. Embriaguez habitual ou em serviço. Por que cai de monte na prova de vocês essa questão da embriaguez? Por um motivo muito simples. Até muito pouco tempo atrás, se entendia que a embriaguez era um problema pessoal
que a pessoa ou se embriagava fora do trabalho e fazia com que isso repercutisse no ambiente de trabalho, ou então ela se embriaga em serviço. Ela vai tomando uma cervejinha, uma coisa assim, toma um porre e fica embriagada em serviço. Só que há muito pouco tempo, como eu disse para vocês, o nome da embriaguez seria o alcoolismo. Ele foi inserido como doença na chamada OMS. O que é OMS? É a Organização Mundial da Saúde. Então, tem pouco tempo que a Organização Mundial da Saúde incluiu o alcoolismo como doença. O empregado que está doente, ele pode ser dispensado sem justa causa ou por justa causa? Obviamente que não. Então, o que vocês têm que saber? Que atualmente, até por isso que eu trouxe essa discussão dessa letra F. Atualmente, essa letra F do artigo 482, ela não pode ser vista de uma forma tão rígida. Ela não pode ser vista de uma maneira tão formal como era antigamente. Antigamente, dizendo, está embriagado, manda ele embora por justa causa. Hoje a coisa é diferente. Eu tenho que descobrir se essa embriaguez, se esse alcoolismo, se isso não é uma coisa patológica, se isso não é uma doença. Sendo uma doença, sendo constatado como uma doença, o empregador não vai poder mandar esse empregado embora. O que esse empregador vai ter que fazer? Esse empregador que constata essa doença vai ter que afastar esse empregado do trabalho, vai ter que momentaneamente colocar esse empregado para receber benefício de auxílio-doença no INSS. Então, não é aquela coisa, ele está embriagado, vou mandar ele embora por justa causa. Antes disso, eu tenho que dar uma andadinha para trás. Eu tenho que descobrir se esse empregado não está passando por um problema de saúde, se ele não tem problemas patológicos com o alcoolismo. Se esse empregado for um empregado que seja doente, que tem essa doença do alcoolismo, o tratamento vai ter que ser diferente. Não vou poder mandar esse empregado embora, vou ter que afastar esse empregado para que ele possa receber o auxílio-doença pelo INSS, para que ele possa receber o tratamento adequado. Se ele, por acaso, depois ficou bom, pelo menos entendeu-se que ficou bom, né? Já fez o tratamento, se livrou desse problema, voltou ao trabalho, voltou a beber, aí o empregador já fez a parte dele, o empregador já deu uma chance para ele, que foi afastar esse empregado numa primeira vez. Aí depois ele pode ser mandado embora, tá? Essa embriaguez, como eu disse para vocês, pode ser uma embriaguez em serviço, ele ficou embriagado no trabalho, como pode ser uma embriaguez que aconteça fora do trabalho, que aconteça fora do serviço, mas que influencia no dia a dia do trabalho do empregado, ou seja, influencia influencia prejudicialmente no trabalho. Por exemplo, ele bebeu fora, ficou alcoolizado fora, tomou um porre, dormiu, no dia seguinte ficou aquele meio mole, não consegue fazer as coisas, está meio lento. Isso é uma embriaguez em serviço. Não é uma embriaguez habitual, mas é uma embriaguez em serviço, tá? Existem algumas funções que você não tem como tolerar a embriaguez em serviço, nem mesmo que ela aconteça uma única vez. Por exemplo, quem trabalha com algumas funções que a embriaguez possa trazer algum tipo de perigo para a sociedade, o empregador não pode ser condescendente. O empregador pode mandar embora ele por justa causa, desde que não fique, obviamente, como eu disse antes, desde que não fique comprovado que é uma doença. Se não é uma doença, é uma coisa que aconteceu, que ele se empolgou e bebeu, existem algumas funções que não dá para perdoar. Motorista de ônibus, não pode. Motorista de caminhão, de carro, não pode estar embriagado nenhuma única vez, porque ele vai estar colocando em risco um sem número de pessoas. A segurança, armado ou não, armado pior, né? Mas armado ou não, ele não pode ser pego embriagado, porque ele está colocando em risco a vida de outras pessoas. Ainda mais agora com esse negócio da lei seca para quem dirige, complicado. Então, se for uma embriaguez habitual, se for uma doença, o tratamento é daquela primeira forma, como eu disse. É um tratamento que vai ser feito para quando o empregador vai ter que afastar esse empregado e colocar esse empregado como se fosse à disposição pelo INSS. No caso de ser uma coisa que acontece uma única vez,
pela CLT você já poderia ser dispensado por justa causa, principalmente para quando a função que você exerce possa trazer algum tipo de prejuízo, algum tipo de risco à vida de outras pessoas, tá? Tadeu, letra H. Letra H, deixa eu ver, ato de indisciplina ou de insubordinação. Aline, qual é a diferença de uma coisa para outra? A diferença é o seguinte, a indisciplina, ela é o descumprimento de ordens gerais, enquanto a insubordinação é o descumprimento de ordens pessoais. Vou repetir, depois vou explicar melhor. A indisciplina é o descumprimento de ordens gerais. A insubordinação é o descumprimento de ordens pessoais, é o descumprimento de ordens específicas. Eu sempre dou o mesmo exemplo que fica mais fácil para visualizar. Tem um cartaz na empresa que assim, é proibido fumar. Ninguém da empresa pode fumar, então é uma ordem geral. Nenhuma das pessoas que trabalha naquela empresa tem autorização para fumar. Como é uma ordem geral, como é uma ordem genérica, aquele empregado que a descumpre atua com indisciplina, porque descumpre uma ordem geral, descumpre uma ordem genérica. Se, por exemplo, a ordem é dada para um empregado especificamente, Aline, você não pode fumar, em virtude da função que você exerce. Se eu descumpro, eu estou descumprindo uma ordem especificamente direcionada para mim. Eu estou descumprindo uma ordem pessoal. Eu estou descumprindo uma ordem específica. Então, obviamente, isso é um ato de insubordinação, tá? Então, indisciplina é o descumprimento de ordem geral. É o descumprimento de ordem genérica. Insubordinação é o descumprimento de ordem especial. É o descumprimento de ordem pessoal. Por exemplo, neste momento, se o Tadeu não quiser aparecer na câmera que o Daniel vai mostrar, Henrique é o próximo. Ele vai estar agindo com ato de insubordinação, apesar de não ser empregadora dele. Mas aí eu conto que ele não está fazendo o que eu estou... Até porque Tadeu tem namorado. Tadeu não pode, só para vocês conhecerem. Olha, pessoa chique, de verdinho. Muito bom. Aproveitar, Henrique, levanta aí, já que você está aí. Henrique, você é solteiro, casado ou enrolado? Casado? Então, meninas, não tem jeito. Então, Henrique, prestigiar os meus amigos que ficam aqui, né, fazendo esse trabalho todo aqui, não é só meu. Por isso que eu sempre mostro eles, o trabalho aqui. Eu sou a ponta, sempre falo, eu sou a ponta do iceberg. Né? Eu sou aquela assim que é mostrado para vocês. Mas se não tiver o trabalho muito bem feito deles, não tem jeito. Se não aparecer os meus amigos, qual é o mérito que eu vou ter? Nenhum. Né? Então, esses são os meus amigos de trabalho. Tá vendo como é que eles não querem agir com insubordinação? Eu peço para eles aparecerem, os aparecidos já levantam logo. Só não posso falar, só não pode ter cartinhas, porque são todos comprometidos. Não pode, né? Outro dia, tem um, olha, eu não sei se vai ter algum dia que vai ser o Bruno que vai dar aula comigo aqui, no lugar do Tadeu como monitor. O Bruno, ele é mais tímido, ele não gosta de aparecer, mas pode ser que um dia eu vou tentar para ver se ele aparece, para vocês descobrirem quem é o Bruno. Quem quiser descobrir quem é o Bruno, sabe o que ele pode fazer? Entrar no meu Orkut. Tadeu também é meu amigo de Orkut. Daniel também é. Luiz, eu acho que não é moderno. Luiz, você não tem Orkut, né? Você não tem, né, Luiz? Não tem. Henrique tem Orkut? Mas não é meu amigo. Como que você não é meu amigo? Faça favor de me adicionar. Então, quem quiser conhecer os três, né, pode entrar no meu Orkut. O Bruno, Daniel também é meu amigo. Então, os 4, quem quiser conhecer, é só entrar lá que vai achar, tá? Tadeu, letra I. E abandono de emprego. Esse aí, vou dizer para vocês, ao lado da desídia, o abandono de emprego é o campeão de alegações de justa causa no Justiça do Trabalho. Até pelo meu trabalho como juiz, eu já estou cansado de ver. O abandono de emprego, ele tem 2 aspectos. Lembra quando a gente estudou onerosidade lá nas características de empregado? A gente estudou as duas visões da onerosidade, que é o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Pois é. O abandono de emprego também tem esses 2 aspectos, claro que levando em consideração outras questões. O abandono de emprego, ele tem um aspecto objetivo também e o aspecto subjetivo. Qual é a diferença de um para o outro?
O aspecto objetivo do abandono de emprego é o efetivo afastamento do empregado ao trabalho por pelo menos 30 dias consecutivos. Essa é a regra. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês que tem uma exceçãozinha, tá? Então, em regra, o aspecto objetivo do abandono diz que o empregado tem que ficar afastado do trabalho por pelo menos 30 dias consecutivos. É um prazo que o empregado tem para ir, desaparecer e voltar. Se ele sair, não der explicação, não der satisfação e não voltar mais depois de 30 dias, aí o empregador pode aplicar a pena de abandono de emprego. Aline, qual é um aspecto subjetivo? É a vontade de abandonar, é a intenção de abandonar. Ou seja, você não se afasta do trabalho por motivos alheios à sua vontade. Você não se afasta do trabalho porque houve um problema e você não conseguiu comparecer. Você se afasta porque você não quer mais voltar lá. Você não quer mais trabalhar lá. Aline, me dá um exemplo. Não estou entendendo muito bem essa intenção de afastar. É assim. Vamos supor, um empregado mora sozinho aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, mas eu vou falar mais aqui que eu conheço. Mora aqui sozinho no Rio de Janeiro, não tem pai, não tem mãe, não tem namorado, não tem amigo, ou seja, não tem ninguém, está abandonado na vida, mora sozinho. Sofre um acidente de trânsito, sofre um acidente de alguma coisa, ou é cometido de uma doença, e simplesmente deixa de comparecer à empresa. E não tem ninguém que possa avisar a empresa que ele está doente. E ele fica, por exemplo, 50 dias afastado. Nesse caso, eu tenho o primeiro requisito, que é o quê? O efetivo afastamento das suas funções, o efetivo afastamento do seu trabalho por tempo superior a 30 dias. Isso eu tenho. Só que eu não tenho um segundo aspecto. Eu não tenho intenção de abandonar. Ele não deixou de comparecer à empresa porque ele queria. Ele deixou de comparecer na empresa por motivos alheios à vontade dele, porque ele estava doente, porque ele sofreu um acidente, enfim, assim por diante. E esses requisitos, objetivo e subjetivo, eles são requisitos cumulativos, para que eu possa configurar, para que eu possa reconhecer a existência de um abandono. Necessariamente eu preciso dessas duas visões para que eu possa dizer que o empregado realmente abandonou o emprego. Aline, como é que o empregador faz para se precaver desse abandono? Eu sei que tem empregador que, por exemplo, bota anúncio em jornal, chamando o empregado de volta. Fala assim, olha, normalmente bota aquele negócio desse tamanho que a gente não enxerga nada, no meio dos classificados, fala assim, venho requerer o retorno do seu fulano e não sei quanto tempo, sob pena de configuração de abandono de emprego. Não adianta nada. Ninguém vai ficar assim, oba, vou ler o jornal. Será que alguém me chamou? Ninguém vai ficar fazendo isso. Até porque as pessoas têm outras coisas para fazer. Para que o empregador possa demonstrar que ele efetivamente chamou o empregado para voltar ao trabalho, até para que não restasse configurado o abandono de emprego, o que esse empregador tem que fazer? Esse empregador tem que enviar uma correspondência pessoal ao empregado. Esse empregador, o que ele tem que fazer? Simples. Envia um telegrama com aviso de recebimento. Ele envia um telegrama para a residência do empregado, aonde ele vai ter, o carteiro vai esperar para que esse empregado possa assinar e fique comprovado que, olha, eu já dei a ciência para ele que ele tinha que voltar. Se ele não voltou, problema dele. Então, para que haja a configuração do abandono, eu tenho esses dois aspectos. O aspecto objetivo, que é o efetivo afastamento do trabalho por pelo menos 30 dias, e o aspecto subjetivo, que é a intenção de abandonar. Além disso, o empregador tem que demonstrar, até num processo, ele tem que demonstrar para o juiz que ele tentou chamar esse empregado de volta para o trabalho. Ele tentou fazer com que esse abandono não restasse configurado. Como é que ele vai fazer? Mandando um aviso, mandando um telegrama ou algum tipo de correspondência que seja pessoal, que seja direcionado especificamente ao empregado, mais do que isso, onde o empregador tenha uma prova de que essa correspondência foi enviada. Pode ser uma notificação judicial, pode ser uma notificação extrajudicial, não precisa tanto.
um telegrama com aviso de recebimento é tão simples, é tão fácil, isso é suficiente para que a gente possa ter o abandono, tá? Configurado o abandono, o empregado vai ser dispensado por justa causa. Aline, você me falou que existe uma diferença, existe uma, como é que eu vou dizer, uma exceção com relação ao requisito objetivo, que são aqueles 30 dias de efetivo afastamento do trabalho. Tem exceção? Tem. Tem uma hipótese em que o empregador não vai precisar esperar chegar, completarem-se os 30 dias para que dê o abandono. Por exemplo, se o empregado começa a faltar ao trabalho e não dá qualquer explicação. E, por exemplo, no 10º dia, o empregado descobre que esse empregado arrumou um outro trabalho em outro lugar, no mesmo horário que ele trabalhava para esse empregador. Ou seja, eu contratei Luiz para trabalhar para mim, né? Mesmo eu pagando os 10 mil reais para ele, ele me abandonou, não quis ficar, porque ele conseguiu uma proposta de ganhar 15 mil reais. Então, claro que ele vai me ignorar solenemente. Mas o Luiz podia ter pedido demissão para mim, não podia? Podia, mas ele não estava nem aí. Aí eu estou esperando o Luiz no dia, o Luiz não vem. No dia seguinte, o Luiz não vem. E assim, eu falei, gente, aconteceu alguma coisa com o Luiz. Tento entrar em contato, não consigo. Aí no 10º dia, eu estou dando 10º dia como um exemplo, pode ser qualquer dia. No 10º dia eu falei, está trabalhando para o Tadeu. Tadeu contratou o Luiz para pagar. Tadeu ganhou na loteria, contratou o Luiz para ser câmera exclusivo dele, para quando ele aparecer na televisão, para pagar 15 mil reais e para trabalhar no mesmo horário que trabalhava para mim. Eu falei, bom, se ele deixou de comparecer para trabalhar para mim, para ir trabalhar para o Tadeu, no mesmo horário que ele trabalhava para mim, é óbvio que ele não vai conseguir trabalhar nos dois lugares ao mesmo tempo. Se ele não vai conseguir trabalhar, se ele não vai conseguir, obviamente, trabalhar comigo e com o Tadeu ao mesmo tempo, obviamente também que o mínimo que o Luiz tinha que fazer era o quê? Pedir demissão. Se ele não pedir demissão, eu posso desde já aplicar o abandono de emprego. Por quê? Porque ele saiu de um trabalho, não deu a menor satisfação, teve a intenção de abandonar e eu sei que ele não vai voltar, porque ele conseguiu um outro emprego que ele trabalharia no mesmo horário que trabalharia para mim. Mas é a exceção da exceção. A regra é que o empregador tenha que efetivamente aguardar o decurso desses 30 dias consecutivos para que o empregado possa ser considerado como um empregado que tenha abandonado o trabalho. Uma vez me falaram assim, Aline, e aqueles empregados que assim, eles faltam 29 dias, voltam, ficam uns 4, 5 dias, faltam 29 dias e assim vai. Não dá para configurar como abandono de emprego, porque ele não ficou 30 dias consecutivos sem comparecer ao trabalho, ficou 28, 29. Eu posso não conseguir configurar como abandono, mas eu posso conseguir configurar como desídia. Desídia é o quê? O empregado que falta muito, o empregado que é negligente, o empregado que não trabalha de forma adequada, o empregado que não consegue atingir seus objetivos. Então, tudo depende da visão que eu vou ter. Realmente, como abandono de emprego, eu não vou conseguir, porque eu tenho os 30 dias consecutivos que eu tenho que ter de afastamento, com exceção dessa hipótese que eu conversei com vocês. Mas eu posso enquadrar ou encaixar em outra hipótese de justa causa. Nesse caso, eu consigo encaixar como desídia, tá? Antes de eu falar da outra hipótese de aviso de justa causa, só uma coisa que eu esqueci. Lá naqueles requisitos do vínculo da caracterização de empregado, que eu botei onerosidade, subordinação, pessoalidade, trabalho por pessoa física e pessoalidade, eu quero que vocês entendam o seguinte, a exclusividade, que eu me lembrei agora do negócio do Luiz ser contratado por outro, a exclusividade não é requisito do vínculo de emprego. O empregado pode trabalhar para quantas empresas ele quiser, para quantas pessoas que ele quiser, desde que haja uma coisa chamada compatibilidade de horários. Então, porque ele trabalha em mais de um lugar, então ele não é empregado. Não tem nada a ver. Ele pode trabalhar em quantos lugares ele quiser, ele pode trabalhar para quantos empregadores ele quiser, desde que haja compatibilidade de horário. Trabalhar de manhã para mim, trabalhar de tarde para o outro. Não tem problema. O que eu não posso
é ter, obviamente, trabalho no mesmo horário para 2 pessoas, porque ele não é o Mr. M. Não vai conseguir ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas a exclusividade não é requisito do vínculo de emprego, tá? Meninos e meninas, me falaram que o meu tempo acabou. Então, olha só, mandem as perguntas. Isso foi uma exceção, a aula ter sido gravada por um problema técnico, e obviamente para vocês não ficarem sem aula, mas não sendo prejudicados porque vocês não vão ficar com relação às perguntas. Enviem as perguntas hoje ainda para os monitores de vocês. Os monitores vão passar para o Tadeu vai me passar para o meu e-mail, eu respondo, aí depois o Tadeu vai enviar para as unidades de forma respectiva, tá certo? No outro domingo eu volto ao vivo, eu não sei se na parte da manhã ou da tarde, mas eu volto ao vivo e a gente continua de justa causa para frente, tá certo? Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Se Deus quiser, até a próxima.